Há lugares na floresta onde até mesmo os guardas mais experientes se recusam a ir sozinhos. E depois que você ouvir estes 3 relatos, vai entender o porquê. Você está prestes a conhecer 3 histórias reais de guardas florestais que enfrentaram o inexplicável em áreas isoladas da mata brasileira. Experiências que mudaram para sempre a visão destes profissionais sobre o que realmente habita nossas florestas. Prepare-se para relatos que vão fazer você repensar sobre caminhar sozinho na mata. Relato 1. Meu nome é Carlos e sou guarda florestal há 8 anos no interior de Minas Gerais. Trabalho na região da Serra do Cipó e já vi muita coisa estranha por aqui. Mas o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira ainda me deixa sem dormir direito. Era final de março de 2019. Eu estava fazendo um patrulhamento de rotina numa área onde tínhamos detectado sinais de desmatamento ilegal. O local fica a cerca de 15 quilômetros da sede, numa região bem fechada da mata. Eram umas 3 da tarde quando cheguei lá de moto. Logo que desci da moto, percebi que algo estava diferente. O silêncio era total. Não se ouvia nem canto de pássaro, nem barulho de inseto. Nada. Em 8 anos de profissão, nunca tinha sentido um silêncio assim na floresta. Era como se todos os animais tivessem fugido dali. Comecei a caminhar pela trilha seguindo as coordenadas que tínhamos recebido. A mata estava densa, mas a trilha era bem marcada. Depois de uns 20 minutos caminhando, cheguei numa clareira onde havia um leito de rio seco. A seca tinha sido forte naquele ano. Foi quando vi as pegadas. Eram marcas na lama seca, bem definidas. À primeira vista pareciam pegadas humanas, mas havia algo errado. Eram grandes demais, talvez tamanho 45 ou 46, e tinham apenas 4 dedos bem marcados. Tirei o celular para fotografar, mas a bateria tinha descarregado do nada. Isso era estranho, porque tinha saído da base com 80% de carga. Resolvi seguir as pegadas para ver onde levavam. As marcas seguiam paralelas ao leito seco do rio por uns 200 metros. Depois viravam para dentro da mata fechada. Foi quando comecei a ouvir os barulhos. Galhos quebrando, mas não era vento, porque não havia vento nenhum. Era como se algo pesado estivesse se movendo entre as árvores, me acompanhando. Parei várias vezes para escutar, mas o barulho parava junto comigo. O pior era a sensação de estar sendo observado. Aquela sensação de que tem alguém te olhando, sabe? Só que era mais intenso que isso. Era como se algo estivesse me estudando, analisando cada movimento meu. Então veio o cheiro. Um cheiro de morte, de coisa apodrecendo. Mas não era cheiro de animal morto comum. Era algo diferente, mais forte, mais enjoativo. O cheiro vinha da direção onde as pegadas entravam na mata. Eu deveria ter voltado nesse momento, mas a curiosidade de guarda florestal falou mais alto. Segui as pegadas mata dentro. A vegetação foi ficando cada vez mais fechada. As árvores ali eram antigas, algumas com troncos enormes que precisava de 2 pessoas para abraçar. A copa fechava tanto que, mesmo sendo 3 da tarde, parecia fim de dia lá embaixo. As pegadas continuavam, sempre em linha reta, e o cheiro de morte ficava mais forte. Foi quando ouvi o primeiro grunhido. Era um som grave, gutural. Vinha de algum lugar à minha frente, talvez uns 50 metros. Parei imediatamente e peguei o rádio para chamar apoio, mas o rádio só fazia ruído estático. Fiquei parado uns 5 minutos, só escutando. O grunhido não se repetiu, mas o cheiro estava insuportável agora. Resolvi continuar, mas com muito mais cuidado. Mais uns 20 metros e cheguei numa pequena clareira natural. No centro havia uma árvore caída, um tronco enorme e antigo. E foi ali que eu vi. Do outro lado do tronco, uma figura estava agachada, de costas para mim. Era alta, talvez 1,80 m, mas a postura não era humana. Os braços eram longos demais e chegavam quase até o chão, mesmo com ela agachada. A pele era escura, quase preta, e parecia úmida. Não havia pelos, mas tinha uma textura estranha, como se fosse couro molhado. A cabeça era grande e desproporcional ao corpo. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer, nem gritar, nem nada. Era como se meu corpo tivesse congelado de medo. A criatura se mexeu lentamente e começou a se virar na minha direção. Quando ela girou a cabeça, vi os olhos. Eram amarelos. Não amarelo claro,
mas amarelo intenso, como os farões de um carro. E brilhavam, literalmente brilhavam na penumbra da mata. O olhar era inteligente, como se estivesse me reconhecendo. Não tinha nariz como o nosso, era só 2 frestas no meio do rosto. A boca era uma linha fina, quase imperceptível, mas quando ela abriu a boca, vi que os dentes eram pontudos e havia muitos deles. Ficamos nos olhando por uns segundos que pareceram horas. Então ela fez um movimento para se levantar completamente. Foi quando meu corpo reagiu. Corri como nunca tinha corrido na vida. Corri sem olhar para trás, tropeçando em galhos, me arranhando em espinhos, mas sem parar um segundo. Só parei quando cheguei na moto. Minhas mãos tremiam tanto que demorei para conseguir dar a partida. Quando finalmente consegui, saí dali em alta velocidade. Voltei para a base e relatei o ocorrido para meu supervisor. Ele me liberou pelo resto do dia e disse que eu devia estar cansado, estressado, mas organizou uma equipe para voltar lá no dia seguinte. Voltamos em 4 pessoas na manhã seguinte. Quando chegamos no leito seco do rio, as pegadas tinham desaparecido completamente. A lama estava lisa, como se tivesse sido alisada propositalmente. Fomos até a clareira onde eu tinha visto a criatura. Não havia sinais de nada, nenhuma pegada, nenhum rastro, mas o cheiro de morte continuava lá. Meus colegas sentiram também, mas não falaram nada. Até hoje não sei explicar o que vi naquele dia. Alguns colegas acham que foi alucinação, estresse do trabalho, mas eu sei que não foi. Aquela coisa era real. Nunca mais voltei naquela área sozinho, e até hoje, quando passo perto dali, sinto aquela sensação de estar sendo observado. Relato 2. Eu me chamo Rafael e trabalho como guarda florestal há apenas 1 ano. Sou novo na profissão, formado há pouco em gestão ambiental. Fui designado para uma área de preservação no Amazonas, próximo a Manaus. O que vou contar aconteceu no meu 4º mês de trabalho, em setembro do ano passado. Eu tinha sido enviado para um acampamento solo numa área onde tínhamos suspeitas de caça ilegal. Era meu primeiro acampamento sozinho. A área fica a cerca de 80 quilômetros de Manaus, no meio da floresta primária. É um lugar muito bonito, mas isolado. A comunicação por rádio só funciona em determinados horários, quando o sinal está melhor. Cheguei lá numa segunda-feira pela manhã e montei meu acampamento numa clareira pequena, próxima a um igarapé. A ideia era ficar 3 dias observando e documentando qualquer atividade suspeita. O primeiro dia foi normal. Fiz as rondas de praxe, marquei alguns pontos no GPS, documentei algumas espécies. À noite, fiz meu relatório e dormi cedo. A noite foi tranquila, só os barulhos normais da floresta. O segundo dia também começou normal, mas foi durante a tarde que comecei a notar coisas estranhas. Eram umas 4 da tarde quando ouvi vozes ao longe. Pensei que fossem os caçadores que eu estava procurando. Peguei os binóculos e tentei localizar de onde vinham as vozes. O som vinha da direção norte, mais para o interior da mata. Eram vozes humanas, isso era certo, mas havia algo estranho na forma como falavam. Parecia um idioma que eu nunca tinha ouvido. Não era português, nem espanhol, nem inglês, nem nenhuma língua indígena que eu conhecia. As vozes ficaram conversando por uns 20 minutos, depois pararam completamente. Anotei tudo no relatório e marquei a direção de onde vinham. Durante a noite, as vozes voltaram. Eram umas 2 da manhã quando acordei com o som. Eram várias vozes sussurrando ao mesmo tempo. O sussurro vinha de vários pontos diferentes ao redor do meu acampamento. Era como se eu estivesse cercado. Saí da barraca bem devagar e peguei a lanterna. Quando acendi, as vozes pararam na mesma hora. Fiquei parado uns 10 minutos, só escutando. Silêncio total. Voltei para dentro da barraca, mas deixei a lanterna ligada ao lado. Poucos minutos depois, as vozes voltaram. Dessa vez mais baixinho, mas dava para ouvir que eram muitas pessoas sussurrando. O estranho é que eu não conseguia entender uma palavra sequer. Era como se estivessem falando uma língua completamente desconhecida. Às vezes parecia que estavam sussurrando meu nome, mas pode ter sido impressão minha. Isso durou a noite toda. Sempre que eu acendia a lanterna, as vozes paravam. Quando apagava, voltavam. No 3º dia, resolvi investigar. Peguei equipamentos e fui na direção de onde vinham as vozes na noite anterior. Caminhei uns 3 quilômetros mata adentro, marcando o caminho para não me perder. A vegetação naquela área era diferente. As árvores eram mais altas e a mata mais fechada. Não batia sol no chão e havia uma umidade maior no ar. O silêncio também era mais intenso. Foi quando encontrei as marcas no chão. Eram círculos desenhados na terra, vários deles.
alguns pequenos, outros grandes. Pareciam ter sido feitos com beavetos ou pedaços de madeira. No centro de cada círculo havia pequenas pilhas de folhas secas arrumadas de forma muito organizada. Fotografei tudo. Quando fui verificar as fotos na câmera, todas estavam borradas. Todas. Isso era impossível, porque a câmera estava funcionando perfeitamente. Tentei fotografar novamente. Mesma coisa. As fotos saíam borradas, como se algo estivesse interferindo no equipamento. Resolvi voltar para o acampamento, mas no caminho de volta, comecei a ver as luzes. Eram pontos de luz se movendo entre as árvores. Não eram lanternas comuns. A luz era azulada e se movia de forma estranha, como se estivesse flutuando. Eram várias luzes, talvez 7 ou 8, se movendo em diferentes direções. Sempre que eu tentava chegar mais perto de uma luz, ela desaparecia. Mas surgiam outras em lugares diferentes. Era como se estivessem brincando comigo. O GPS parou de funcionar. O celular também. Até meu relógio digital parou. Felizmente eu conhecia bem a trilha e consegui voltar para o acampamento seguindo as marcações que tinha feito. Quando cheguei no acampamento, tudo estava mexido. Minha barraca continuava no lugar, mas os equipamentos estavam espalhados pelo chão. A comida havia sido espalhada também, mas de forma organizada, como se alguém tivesse separado cada tipo de alimento. O mais estranho é que nada havia sido levado. Tudo estava lá, só estava reorganizado de forma diferente. Naquela noite, as vozes voltaram mais intensas que nunca. Dessa vez não eram sussurros, eram vozes falando numa altura normal, como se fossem pessoas conversando ao redor da minha barraca. Resolvi ser corajoso. Saí da barraca com a lanterna ligada e gritei: "Quem está aí? Identifiquem-se!" As vozes pararam imediatamente, mas então aconteceu algo que nunca vou esquecer. Figuras começaram a aparecer entre as árvores ao redor do acampamento. Eram silhuetas humanas, mas distorcidas, altas demais, magras demais, pareciam estar flutuando a alguns centímetros do chão. Quando direcionei a lanterna para uma das figuras, ela desapareceu instantaneamente, mas as outras continuavam lá. Eram 5 ou 6 figuras me cercando. Ficaram ali paradas me observando por uns minutos. Então, uma por uma, começaram a desaparecer. Simplesmente se dissolveram no ar. Passei o resto da noite acordado, dentro da barraca, esperando o amanhecer. Na manhã seguinte, arrumei tudo rapidamente e voltei para a base. Relatei tudo para meu supervisor, mas ele disse que deve ter sido algum grupo indígena da região que estava me testando. Mas eu pesquisei depois. Não existe nenhuma aldeia indígena num raio de 100 quilômetros daquela área. Descobri também que 3 guardas já tinham pedido transferência daquela região nos últimos 2 anos. Nenhum deles quis me contar o motivo quando perguntei. Até hoje não sei o que encontrei naquela mata, mas tenho certeza de que não era nada humano. Relato 3. Sou Antônio, guarda florestal há 15 anos aqui no Paraná. Trabalho na região de Guarapuava, numa área que inclui alguns remanescentes de floresta com araucárias muito antigas. O caso que vou relatar aconteceu em maio do ano passado. Tínhamos recebido denúncias de que árvores centenárias estavam sendo derrubadas numa área de preservação permanente. Mas quando chegávamos no local, não encontrávamos sinais de motosserra, machado ou qualquer equipamento. As árvores simplesmente estavam caídas. Foram 3 episódios em 2 semanas, sempre araucárias muito antigas, algumas com mais de 100 anos, e sempre o mesmo padrão. A árvore estava caída, mas não havia sinais de corte. Era como se elas tivessem sido arrancadas pela raiz, mas araucárias desse tamanho têm raízes profundas e extensas, seria impossível arrancar sem equipamento pesado. Na terceira ocorrência, decidi fazer um acampamento na área para tentar flagrar quem estava fazendo isso. Era uma sexta-feira quando montei meu equipamento numa posição estratégica, com boa visão para o bosque de araucárias. A área é linda. São árvores centenárias, algumas com mais de 30 metros de altura. É um pedaço da Mata Atlântica original que conseguiu se preservar. Durante o dia é um lugar muito tranquilo. Mas durante a noite, a atmosfera mudava completamente. Por volta das 10 da noite, comecei a perceber que os animais estavam agitados. Os pássaros noturnos faziam mais barulho que o normal. Corujas piando constantemente, como se estivessem alertando sobre alguma coisa. Então percebi que outros animais estavam se movimentando. Ouvi barulho de animais maiores se deslocando pela mata,
Não conseguia ver, mas pelo barulho pareciam estar fugindo da área das araucárias. Por volta da meia-noite, veio o silêncio. De repente, todos os sons da mata pararam. Era aquele silêncio que todo guarda florestal conhece e teme, o silêncio que significa que algo está muito errado. Foi quando senti a presença. Era uma sensação física, como se alguém muito grande estivesse se aproximando. O ar ficou mais pesado, mais denso. A temperatura também mudou, ficou mais fria. Peguei os binóculos com visão noturna e comecei a observar a área das araucárias. No início não vi nada diferente, mas então percebi um movimento estranho entre as árvores. Havia algo muito grande se movendo lentamente pelo bosque. Pela altura, devia ter uns 3 metros. Era escuro, quase negro, e se movia de forma estranha, como se estivesse flutuando. A figura parou em frente a uma das araucárias maiores. Era uma árvore centenária, com um tronco enorme e copa imponente. Fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. A figura levantou o que pareciam ser braços na direção da árvore. Então aconteceu algo impossível de explicar. A árvore começou a se mover. Não era vento. Não havia vento nenhum naquela noite. A araucária começou a balançar suavemente, como se algo estivesse a empurrando, mas a figura não estava tocando na árvore. O movimento foi ficando mais intenso. A árvore balançava cada vez mais, fazendo barulho de madeira rangendo. Então ouvi um som que nunca vou esquecer. Era como se a terra estivesse gemindo. Um som grave vindo de baixo do chão. As raízes da árvore estavam sendo arrancadas da terra. Em poucos minutos, a araucária centenária tombou. Caiu com um estrondo enorme que ecoou pela mata toda. Mas o mais impressionante é que não havia nenhum sinal de força física sendo aplicada. A figura ficou parada ao lado da árvore caída por alguns minutos. Então começou a se mover na minha direção. Foi quando percebi que não era humana. A forma como se movia não seguia as leis da física. Às vezes parecia estar caminhando, outras parecia estar deslizando pelo chão. Quando chegou mais perto, consegui ver melhor pelos binóculos. Não tinha uma forma definida. Era como se fosse feita de sombra, mas uma sombra sólida. Onde deveria estar o rosto, havia 2 pontos de luz vermelha que pareciam olhos. A figura parou a cerca de 50 metros de onde eu estava. Ficamos nos olhando por alguns minutos. Então ela falou. Não foi uma voz normal. Era como se as palavras aparecessem diretamente na minha mente. Não ouvi com os ouvidos, mas entendi perfeitamente. Esta floresta é minha há muito tempo. Os invasores devem partir. Senti um frio na espinha. A mensagem era clara, mas eu não podia simplesmente abandonar meu trabalho por causa de uma aparição. Tentei me comunicar. Falei em voz alta. Sou guarda florestal. Estou aqui para proteger a mata. A resposta veio imediatamente na minha mente. Você protege destruindo. Eles cortam e você permite. Eu protejo eliminando. Foi quando entendi. As árvores que estavam sendo derrubadas não estavam sendo cortadas por pessoas. Elas estavam sendo derrubadas por essa entidade para impedir que fossem cortadas por madeireiros ilegais. Era uma proteção através da destruição preventiva. Mostre-me outra forma, respondi. A figura ficou imóvel por um longo tempo. Então se aproximou mais. Quando chegou a uns 20 metros, pude sentir uma energia muito intensa. Era como estar perto de uma tempestade elétrica. Você ficará, observará, aprenderá. E então desapareceu. Passei o resto da noite acordado, processando o que havia acontecido. Quando amanheceu, fui examinar a araucária que tinha caído. Não havia sinais de corte, não havia marcas de equipamentos. A árvore havia sido arrancada da terra com uma força sobrenatural. Mas havia algo mais. No lugar onde a figura havia parado, encontrei pegadas na terra. Não eram pegadas humanas nem de animal. Eram marcas circulares, como se algo muito pesado tivesse pressionado o chão. Voltei para a base e relatei apenas que havia flagrado a derrubada, mas não consegui identificar os responsáveis. Não mencionei o encontro com a entidade. Nas semanas seguintes, as derrubadas pararam, mas comecei a patrulhar aquela área com mais frequência.
E percebi que madeireiros ilegais que tentavam entrar na região sempre desistiam antes de cortar qualquer árvore. Alguns colegas me relataram que invasores saíam da mata apavorados, dizendo que haviam visto o protetor da floresta. Nunca conseguimos confirmar essas histórias oficialmente. Até hoje, quando passo por aquela área, sinto a presença observando. Não é uma sensação ameaçadora. É como se fosse um guardião que reconheceu em mim um aliado. As derrubadas pararam completamente depois daquele dia, e eu nunca mais consegui olhar para uma floresta antiga da mesma forma. Agora sei que alguns lugares têm seus próprios protetores. Talvez essas criaturas não sejam os verdadeiros invasores da floresta. Talvez elas sejam os guardiões que estavam aqui muito antes de nós chegarmos. E talvez seja a hora de aprendermos a trabalhar junto com elas, em vez de tentar explicar ou combater o que não compreendemos. Quantos outros guardas florestais têm histórias que nunca contaram? Quantos encontros como estes acontecem todos os dias nas matas do Brasil? Se você trabalha na área ambiental e já viveu algo inexplicável, reflita sobre o que realmente conhecemos das nossas florestas e seus mistérios mais antigos.